Galera, eu vou ser muito real aqui com vocês. Tô quase uma hora aqui tentando gravar e eu não sei por onde começar. Então tô sendo assim, aqui nesse vídeo aqui, completamente natural com vocês. Passando minha sensação do jogo de ontem, porque eu não sei por onde iniciar. Tô pensando aqui, tô uma hora aqui pensando, cara, por onde eu inicio? Passa tanta coisa pela minha cabeça aqui do jogo de ontem. Que, cara, e me passa, sabe, galera, de verdade, um sentimento assim, ó, de frustração, sabe? Com tudo que vem acontecendo com o nosso clube. E eu tô pensando porque envolve todas as questões políticas do Corinthians. E o resultado é esse que nós vemos dentro de campo. Então, assim, eu postei algo na aba comunidade. Eu acho que é melhor eu começar por lá, que é até mais fácil pra mim também. Porque é tanta coisa que eu tenho vontade de falar, de me estressar, de ser um histérico aqui nesse vídeo. Eu não vou mentir, não. A vontade é eu explodir tudo aqui, e ser um histérico nato, tá? Mas eu não vou fazer isso, não. Não vou, na moral. Mas assim, vamos começar pelo que eu postei na aba comunidade, que é mais fácil até pra mim comentar aqui e ser completamente natural com vocês. Só vou pedir, deixa seu like, tá? Seu like fortalece demais a gente aqui. Mas existe um abismo gigantesco e ontem ficou provado isso, né? Vamos pegar o time do Flamengo aqui, por exemplo. Um time que é completamente competitivo, que tem bons jogadores, que são técnicos, que decidem. Olha o banco do Flamengo, olha o elenco recheado do Flamengo. De jogadores que simplesmente assim, ó, desequilibram. Jorginho entrou ontem e, cara, já deu outra cara pro Flamengo. O Arrascaeta, então, parece que adora, né, fazer gol no Corinthians, principalmente em Itaquera. É impressionante como o Arrascaeta é decisivo. E é assim, muito melhor que o Garro, isso é nítido, não tenho o que falar. Tá, o Arrascaeta tá jogando em alto nível ainda. Impressionante. Eu tava achando que esse cara ia aposentar em breve, né? Mas impressionante como vem jogando o Arrascaeta. Inclusive, o Flamengo ultrapassou o Corinthians em número de vitórias na Neoquímica Arena. É impressionante, torcedores. Nós, como torcedores do Corinthians aqui, ficamos envergonhados, porque só escancara a situação hoje que o Corinthians está. Estamos perdendo pros caras em casa em níveis de vitória. No quesito vitórias, né? Melhor dizendo. Impressionante. Aí a gente tem um elenco completamente competitivo, equilibrado do Flamengo. E aí a gente tem a gestão dos caras, que é simplesmente profissional. Uma gestão competente, uma administração sensacional, positiva. Enfim, é completamente diferente hoje do Corinthians. O Corinthians, aí a gente começa só pelo elenco do Corinthians. No elenco do Corinthians, o elenco do Corinthians é completamente limitado. Se você pegar ali e tirar Hugo Souza, Yuri, Garro e Memphis, você acaba com o Corinthians. Você acaba com o elenco. Simplesmente a galera que tem, tirando esses caras que eu acabei de citar, Yuri, Garro, Memphis, Hugo Souza, enfim, se você tirar eles, o que sobra jogadores mediano para baixo no Corinthians. É o que sobra hoje, de mediano para baixo. Então você vê um elenco completamente desequilibrado, por outro lado, né, no caso do Corinthians. E a gestão? Gestão amadora, incompetente, corrupta. É um bando de parasita que tem hoje no Corinthians. E aí, com essa política que nós temos, o time sofre dentro de campo. Olha o banco do Corinthians, olha a diferença de elenco. É gritante. Olha o banco do Corinthians, Thales Magno, né? Aí Rian. Aí tem o Angeleri, que tá mal pra caramba. Que inclusive esses jogadores entrou ontem. E falar em substituição, aqui, ó. Quem saiu ontem do Corinthians? Guinegão, que eu não sei por que saiu, mas era um cara que tava se entregando bastante e é jovem ainda, então dava pra ele jogar os 90 minutos. Mas enfim, erro do Dorival, na minha opinião. Aí o Michael, que o Dorival vai morrer abraçado com ele, né? O Bidon, que, cara, jogou muito ontem, não tem o que falar do Bidon. Arregaçou. Jogou muito, o Bidon, tá? E o Martinez, né? Que não tá bem ainda da mão, aparentemente. Tá, e fez um jogo mediano também. Aí, o Dorival colocou Kaká, zagueiro, Angeleri, Rian, Thales e Vitinho. Thales é impressionante. Eu não sei porque que o Dorival não pegou o moleque lá do banco, que eu esqueci o nome agora, o Kaique, e colocou no jogo. Tem o Dieguinho também no banco. Por que não aposta? Mas enfim, eu compreendo, né? O Corinthians ontem tava cansado. Depois do primeiro tempo. O primeiro tempo do Corinthians foi excepcional. Aí eu tenho que falar do jogo, né? O primeiro tempo do Corinthians foi excepcional. Os caras correram, se entregaram. Teve chances de simplesmente fazer 3, 4 gols no Flamengo. Mas o Yuri Alberto simplesmente não deixou. Não, o Yuri não deixou ontem. Me lembrou o Pato, né? Contra o Grêmio na Copa do Brasil na semifinal. Me lembrou ontem, claramente. O Yuri Alberto vergonhoso. O pênalti que ele bateu com aquela cavadinha ridícula. Pediu desculpa depois pra torcida. Fez o gol, tentou se redimir. Enfim, mas a maior culpa é dele, tá? Do jogo de ontem. Na moral, eu não vou pôr a culpa no Dorival Júnior aqui, não. Ele teve algumas substituições aqui questionáveis, obviamente. Mas eu não vou botar a culpa nele, não. Sabe por quê? Galera, em 19 jogos no Brasileiro, o Dorival não teve nenhuma vez o trio Memphis, Garro e Yuri. Em 27, 28 jogos no comando do Corinthians, o Dorival só teve esse trio por 2 vezes. Uma contra o Internacional, quando ele estava ali estreando, ali contra o Corinthians, contra o Internacional pelo Corinthians. E teve outra que foi no clássico contra o Palmeiras, né? Que venceu faz alguns dias atrás, algumas semanas, pela Copa do Brasil.
Pois é. 2 vezes. Ou no máximo 3, né? Se eu tiver enganado aqui. Mas das outras vezes não tem. Aí entra a questão do preparador físico do Dorival, que é uma porcaria. Eu vou ser realista aqui pra vocês. Ontem o André Ramalho sofreu uma lesão. Foi antes de ontem, eu acho. Sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa, que fica escancarado que o preparador físico do Dorival é ridículo. Desde Ceará, São Paulo, Flamengo, enfim, dos clubes que ele passou aí. E foram sempre esses problemas, tá? Então esse preparador físico, esse tiozinho aí, tem que simplesmente ser mandado embora. Porque não dá. Na moral, não dá. Os caras toda hora se quebram e a gente já tem um elenco limitado e toda hora problema, toda hora problema. Esse preparador físico aí é simplesmente ridículo, esse preparador do Dorival. E eu não sei, ele não enxerga isso. É cego, ô Dorival? Mas enfim, aí, o Dorival, ele pediu reforços desde quando ele chegou. E ele teve praticamente nenhum. Que ele teve a chegada do Vitinho, que inclusive o Vitinho entrou bem pra caramba ontem, tá pedindo passagem pra ser titular do Corinthians. E aí eu acho que o Dorival precisa ver isso, tá? Mas enfim, ele teve o que de reforço? O Vitinho. Aí sofreu todos os transfer bans, não teve reforços, enfim. Olha o banco do Corinthians, você não tem peça, você não tem jogadores. Um técnico também não faz milagre, então não vou botar a culpa ontem total no técnico não, na moral. Tá, aí teve jogo contra o Sport que os jogadores andaram em campo também, que tem culpa também parte do Dorival, mas maior parte dos jogadores. E ontem novamente, cara, a falta de peças, a irresponsabilidade do Yuri Alberto, o segundo tempo assim que o Corinthians caiu de rendimento, os jogadores cansaram e o Dorival tentou fazer o básico ali, quer se defender, já que não tem peças. É real, é essa, o Corinthians não tem jogadores, cara. Até quando eu preciso falar pra vocês que o Corinthians não tem peças, não tem jogadores de alto nível, não tem jogadores pra competir, pra pelo menos segurar o Flamengo, não tem esses jogadores. Não tem, cara. Aí, a culpa é do treinador. E eu que critico o Dorival pra caramba aqui em certos jogos. Mas, cara, tá ficando nítido já, escancarado, que o Corinthians não tem jogadores de alto nível, não tem jogadores minimamente competitíveis, né? Se é que existe essa palavra, competitíveis, sei lá, nem sei mais aqui. De verdade, não tem. Não tem. Ficou claro isso ontem, tá? Thales Magno, né? Eu preferi o Kaique, o Dieguinho aí, outra galera pra apostar, mas enfim. Mas não tem. Olha o Romero no banco, né? Hector Hernandes tá treinando sozinho, parado lá. Não temos jogadores, galera. Não temos elenco. Não temos. Se você tirar os jogadores que eu acabei de falar aqui, Garro, Memphis, Yuri e Hugo Souza, você simplesmente acaba com todo o time do Corinthians. Então, de verdade, eu não sei, cara, o que dizer, tá? Eu não sei o que falar aqui. Aí a gente precisa agora de 16 pontos pra escapar da zona do rebaixamento, porque a briga por esse ano é novamente por isso, né? 29 pontos e precisa de 16 pontos pra poder escapar da zona do rebaixamento. Tá? Então, tipo assim, na moral, eu vou falar a real aqui pra vocês. A camisa, ela te leva até certo ponto, tá? Ela te leva até certo ponto. Mas os maiores culpados da situação hoje do Corinthians aí, é eles. André Sanches, Duílio Monteiro Alves, Augusto Melo, Mário Gobi, Roberto de Andrade, né? André Negão, Adriano Monteiro Alves, né? Enfim, essa galera todinha, Citadini, Romeu Tuma Júnior, todos vocês são culpados da situação hoje que o Corinthians se encontra. Quebrando, com um monte de transfer ban aí pra sofrer. Mais uma dívida que surgiu esses dias aí, né? Todo dia surgindo uma dívida nova no Corinthians. É impressionante. E o Corinthians não tem dinheiro pra pagar. Então eu vou falar o quê? O que eu vou comentar aqui com vocês? Eu não sei o que dizer, galera. O que falar. Eu só tô passando um sentimento aqui de frustração. Tá? De frustração. É só isso. Eu vou voltar aqui na próxima com mais repercussão e notícias do Corinthians aqui pra vocês. A gente espera boas notícias. Eu de verdade espero boas notícias. Mas tá difícil. Eu tô sem gravar, acho que desde sexta, se eu não me engano. Porque, cara, sei lá, eu precisava de um descanso, sabe? Da minha mente sobre o Corinthians. Impressionante. Galera, um grande abraço. Até mais. Vai, Corinthians.